situações como aconteceu em Itu, que as pessoas, né, quase saíram... Foram né? à rua, não saíram. Mas quase saíram, né, na violência física, na porrada. Mas né? saíram. E isso na Zona Leste... Teve sequestro de caminhão-pipa. Na Zona Leste isso já vem acontecendo. Né? Isso já vem acontecendo. Então, assim, o quadro ele é dramático e a gente tem pouca informação sobre isso. E, acho que só para fechar minha fala e devolver para você, de novo, o setor industrial e o setor agrícola apresentam poucos planos de contingência, poucos planos, quer dizer, a gente não tem informação. A população está mobilizada e sendo incentivada a se mobilizar, mas a gente sabe que a questão econômica cria quase que uma bruma em cima desses setores que continuam desperdiçando água, utilizando com maior intensidade a quantidade de água, e a preocupação é essa, a questão é essa. É a gente que vai pagar a conta, quer dizer, eles também, né, não tem que apresentar para a comunidade soluções? Não, então, de modo geral, assim, eu concordo com você no quadro geral, tá certo? Mas eu acho que é bom a gente olhar mais especificamente cada lugar, porque o Brasil é um país continental, né? Então, assim, quando a gente fala que no Brasil 70% do consumo de água vai para a agricultura, a gente tá dando um dado exato. Tá certo. Quando eu pego e transfiro isso para o sistema Cantareira, eu estou completamente errado. Se eu transfiro isso para o sistema do Alto Tietê, aí eu errei mais ainda. Por quê? Porque esses quadros eles são médias nacionais. Tá certo? Então, quando você pega a média nacional de consumo de água, 70% para a agricultura, uns 20 e tantos por cento para a indústria, para a gente é 8%. Né? A gente, eu falo doméstico. Né? Então, a primeira coisa que eu queria, assim, primeiro botar reparo na primeira coisa que eu queria falar, do que você falou, é essa. Quer dizer, a gente tem que olhar os sistemas, cada um deles. Quando a gente, claro que eu acho que a análise econômica geral, ela vai na direção que você está falando. Mas quando eu quero... que eu vou fazer com São Paulo? Aí eu preciso olhar São Paulo. Né? E o que eu vou fazer com a região metropolitana? Aí eu preciso ver as bacias hidrográficas que atuam na região metropolitana. Então, assim, na bacia do Cantareira, o consumo agrícola é menos de 10%. Na bacia do Alto Tietê, o consumo é um pouquinho mais alto, é 12%, 13%, porque na bacia do Alto Tietê eu tenho grande parte dos municípios do Cinturão Verde paulistano, que é a região produtora de hortifruti e granjeiros. Né? Mas então você tem um pouquinho de irrigação das hortas dos japoneses lá, que plantam couve, salada, alface, tomate e tal. Tomate não, tomate é mais lá para a ponta do Paranapanema e tal. Mas assim, nessa região do hortifruti, aí você tem alguma irrigação, mas é onde você tem. A gente não tem plantação de soja, a gente não tem plantação de milho, a gente não tem algodão. O big business da agricultura não está aqui. Né? O único big business da agricultura que está em São Paulo é a cana-de-açúcar, mas ela está em outras regiões que não... A indústria, sim. Não, calma. Então, assim, a indústria, sim. Agora, a questão é a seguinte, a agricultura, então, na nossa região é pequena. A indústria, na nossa região, ela tem sentido a gente olhar, mas ela também não é tão grande. Quer dizer, o que eu tenho em São Paulo são alguns usos industriais equivocados. Alguns, mas são pontuais. Por exemplo... A fábrica da Coca-Cola em Jundiaí. Essa fábrica está completamente fora de lugar, entendeu? Esta fábrica está... A Chincariol em Itu, completamente fora de lugar. Então, assim, elas são pontuais, eu posso apontar. Né? Essas outorgas e tal, o grande questão de informação que você estava levantando está em relação às outorgas, ou seja, aqui no Brasil, gente, a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela dá ou ela delega para os estados a outorga da água, ou seja, se eu sou Sabesp, por exemplo, eu preciso de água para levar para São Paulo, eu vou pedir à ANA, Agência Nacional de Águas, o direito de pegar a água daquela bacia, porque a ANA tem um trabalho de coordenação. Uma parte vai para São Paulo, uma parte vai para Campinas, uma parte vai para a indústria, uma parte... Entendeu? Ela faz esse tipo de trabalho. Então, isso é feito através de outorgas, é o nome, tá certo? Então, por exemplo, algumas indústrias têm outorga, elas mesmas, elas podem pegar direto, ela não tem que comprar da Sabesp ou de qualquer distribuidora, ela pega direto do custo da água ou ela faz um furo e pega água. Então, tem algumas outorgas que não estão bem informadas, a gente tenta pedir essa informação e a gente não sabe, eles não estão abrindo ainda, né? Que é o que a gente estava falando aqui agora. Tem algumas empresas que estão engarrafadoras de bebidas e tal, que estão num lugar meio equivocado, completamente equivocado, a gente tem que dar um jeito nelas. Mas eu quero chamar a atenção numa outra coisa. O consumo de água humano, né, ele não é só beber água em casa e tomar banho. Quer dizer, se eu não tiver água na padaria, eu não vou ter pão para comer. Então, o consumo de água na padaria é consumo humano, sim. Né? A fábrica de macarrão, entendeu? Quer dizer, então, na verdade, tem uma série de indústrias e comércios e serviços que são parte do consumo humano direto. Sem ele, a gente não tem a vida que a gente espera ter. Tá certo? Comer,
né? Coisas do tipo. Quer dizer, então, assim, eu acho que a gente tem que, assim, configurar um pouco melhor essa análise, entendeu? É só isso que eu estava querendo dizer em relação a essa história. Agora, é fato, a nossa administração, ela não, em geral, ela privilegia setores em relação a outros, mas o que é pior, na minha opinião, no viés econômico, é ela ter privatizado o serviço, em parte pelo menos, o serviço de distribuição. Não que eu seja contra a privatização das coisas, não quero entrar nessa discussão ideológica, não. Mas, dependendo da condição, do tipo de fiscalização que você impõe sobre a empresa que está atuando para você, você pode ter problemas. Então, por exemplo, qual que é o problema, na minha opinião, da privatização da Sabesp? 51% das ações da Sabesp estão na mão do governo, 49% estão na Bolsa. Aí todo mundo fica falando, poxa, gente, a gente está pagando dividendos em Nova York e não estão investindo aqui. Bom, esse é mais ou menos o preço a pagar pelo investimento que você teve. Até aí. Agora, todo mundo esquece que 51% das ações do Estado dão um rendimento para o Estado. Então, tem existido uma grande pressão do governo estadual sobre a Sabesp para dar lucro, para que esse dinheiro entre no caixa do Estado. Essa história que está mal contada. Essa parte está muito mais mal contada do que as outras. Então, a Sabesp tem tido pouco recurso para fazer investimento direto, porque ela tem pagado dividendos, porque o governo do Estado quer que ela pague dividendos. Tá certo? Quer dizer, dentro da Sabesp, eu conheço vários técnicos que trabalham lá dentro, gente que está lá há muitos anos, e você fala, pô, tem um estado de revolta permanente. Tá certo? Por quê? Porque se sabe o que tem que fazer. Há anos se sabe o que tem que fazer. Sabe? E não se pode fazer. Não foi só no período eleitoral, porque, na minha opinião, foi um estelionato eleitoral. Eu também concordo com você. Não ter informado a população da situação na época da eleição, ano passado, foi grave, gravíssimo. Mas tem coisa pior. Quer dizer, desde 2009 não se deixa fazer investimentos necessários, tá certo? Por conta de pagar dividendos. Então, e também, concordo, dentro de São Paulo tem um monte de barbaridade, condomínio puxando água, tampando coisas, isso aí é importante. Inclusive, nesse período recente, né, as autorizações para construção irregulares, a base de propina, inclusive, né? E infelizmente eu sei que na época que o Eduardo era secretário, ele teve que lidar com isso. Eram autorizações dadas, né, quer dizer, através da corrupção, né? E aqui na região a gente tem muito condomínio que está embargado por conta disso. E de novo eu volto para a questão da gestão. Quanto isso... Por favor, por favor. Meu nome é Gabriel, sou do terceiro ano. Gostaria de saber sobre informações sobre, principalmente, acho que as plantações de eucalipto que tem ao redor da cidade de São Paulo e como elas contribuem para o consumo de água. Tem bastante plantação de eucalipto, principalmente afetando a bacia do Paraíba do Sul, né? Na região indo para o Rio, indo para o Vale do Paraíba, você cruza por muitas delas, né? Ali a exploração é pesada, afetando em parte a bacia do Paraíba do Sul. É um dos principais, é um dos grandes usos do Paraíba do Sul. E o Paraíba do Sul é água para o Rio de Janeiro, né? E para as cidades do Vale do Paraíba. Quer dizer, você tem ali São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Caçapava, sei lá, uma enormidade de cidades importantes, população relevante, sem contar Rio de Janeiro, Resende, né? Quer dizer, você abastece uma parte do Rio de Janeiro com essa água, e grande parte da água que cai no Guandu, que é a aguinha que está indo para o estado do Rio de Janeiro, vem do Paraíba através de uma transposição para a bacia do Rio Guandu, que é ali perto de Barra do Piraí. Quem vai para o Rio pela Dutra meio que já tem uma imagem mental de onde é. Ali cai a serra e vai em direção ao Rio de Janeiro. Então, o eucalipto é parte do consumo de água dessa região. Assim como é parte as cidades todas, assim como é parte a Companhia Siderúrgica Nacional, que é o maior consumo individual de água do Paraíba, é a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. E depois o estado do Rio de Janeiro. Então, se você for distribuindo, quem é que mais está puxando água dessa região, o eucalipto é um dos menores. Você tem o Rio, principalmente, Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, depois as cidades do Vale do Paraíba, depois a CSN, algumas outras consumos industriais, e o eucalipto, sim, é importante. Mas eu não acho que ele é o pior da região do Vale do Paraíba, não, viu? E o eucalipto que está indo em direção a Campinas? Em direção a Campinas, você tem ali está no Cantareira, é a Companhia Melhoramentos, que tem uma exploração muito antiga de eucalipto e pinos naquela região.
Ali, você tem consumo de água ali, mas ele não é um consumo irrigado, né? Ninguém está desviando água do curso d'água para jogar. Não é irrigação, ele é pura e simplesmente consumo da água que iria alimentar o sistema. É verdade, ele tem alguma importância. Mas eu estava falando, o consumo de água no sistema Cantareira, computado pela CETESB para a agricultura, é 10% do consumo do sistema todo, tá? Embora talvez eles não façam o cômputo da plantação de eucalipto, porque lá não é irrigado. Porque se calcula em função do que chega nos rios e não em função do que precipita, entendeu? Meu nome é Pedro, eu também sou do terceiro ano. O Chicão, ele apontou e você concordou que o foco da gestão estadual, por mais que o agrobusiness no estado não seja tão importante no quadro nacional, o foco da água vai para ele. Você não acha que um esforço de guerra, talvez nesse momento de crise, seria diminuir o foco no agronegócio e focar mais? Eu acho que não, porque por causa disso, a produção... o que é agrobusiness aqui em São Paulo é cana-de-açúcar, tá? É o principal, de longe. E a cana-de-açúcar está na região... de Limeira para o noroeste, tanto para o norte quanto para o oeste, que não tem nada a ver com a alimentação das grandes regiões, das macrometrópoles de São Paulo. A gente tem três regiões metropolitanas extremamente relevantes de São Paulo e elas são quase conurbadas. Temos 4, na verdade, mas 3 são mais importantes. A região metropolitana da Grande São Paulo, tá certo? Se você for para Santos, você vai atravessar ali um pedacinho de mata, você vai cair na região metropolitana de Santos. Né? E se você for na direção de Campinas, você vai rapidinho cair na região metropolitana de Campinas. Essas 3 regiões juntas dão quase 30 milhões de habitantes. Se você pega que está muito pertinho também, Jacareí, São José dos Campos e tal, você vai ter aí uns 38 milhões de habitantes nesse pedacinho. Esta população não está afetada